Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, Papai querido, estamos aqui, Papai, reunidos em Teu nome. Gratidão por esse privilégio, Papai, de poder estar reunido e fazendo parte desse exército, o qual Tu está trazendo conhecimento, o entendimento, revivendo no segundo dia, Papai. Gratidão por cada pedrinha aqui representando sua família, sua cidade. Gratidão, Papai, por cada pedrinha espalhada pelos 4 cantos da terra. Papai, Tu sabe, Tu conhece cada uma delas, Papai, e sabe a necessidade de cada uma. Então vai ao encontro, Papai. Eu clamo a Ti, intercedo Teu nome, Papai. Dá a elas o pão espiritual, maná, Papai. Tanto o alimento espiritual quanto o alimento físico. Joga por terra toda barreira, Papai. Joga por terra, Papai, todo o desânimo. Joga por terra, Papai, toda a sonolência. Eu clamo a Ti neste momento, Papai. Eu clamo a Ti, venha dar força ao Teu povo para fazer conforme a Tua vontade, Papai. Conduza o Teu povozinho pelo caminho em qual alcançamos, Papai, a vitória, o caminho que direciona a herança que Tu nos destes, Papai. A herança que Tu nos deste, mas por pouco tempo, Teu povozinho usufruiu da Tua herança. Clamamos a Ti, Papai. Volta os Teus olhos para o Teu povo. Enxerta em nossos corações, Papai, a Tua lei, a Tua palavra, a Tua orientação, Papai, os Teus ensinamentos, que Tu fala pela boca do Teu mensageiro, Papai. A cada dia, enxerta, Papai, a palavra da sabedoria em nossos corações e retira do nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti, Papai. Gratidão pela vida de cada anfitrião, Papai. Gratidão pela vida de cada ministrante da Tua palavra. Vai até o encontro, Papai, daquelas pedrinhas que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra. Clamamos a Ti, Papai, e venha tirar de nós, venha nos purificar, e venha nos fazer, Papai, um sacerdócio real. Clamamos a Ti, Papai, nos sonda, penetre dentro de nós, Papai, porque Tu nos conhece, Tu sabe, Papai, das nossas necessidades. Vai até o encontro, Papai, daqueles irmãozinhos que estão enfermos. Joga por terra toda enfermidade, Papai. Clamamos a Ti neste momento. Gratidão a Ti
por tudo que tens feito por nós. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Gratidão, Papai. A paz de Alcha Machia seja com todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do Papai e Alcha Machia, dia 28 de maio de 2022. Igual nosso mensageiro nos orientou, está sempre falando, contando, né, irmão? Os dias, por quê? Porque os dias do filho varão é contado, uma representação da descendência dos filhos de Adão, que era contado seu trajeto sobre essa terra. E hoje nós sabemos o tempo do ministério de Filadélfia. E quando você pega lá em Lucas 21, nós temos que estar sempre nos alimentando, irmãos. 1825 ou 24. 1824. Lucas 21, 34. Essa mensagem, essa palavra foi dita. Quem assistiu o vídeo que foi lançado no YouTube vai lembrar. Quando você pega aqui em Lucas 21, 24, fala assim: cuidado, para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Essa foi uma mensagem que foi dita hoje no canal, no YouTube, uma mensagem de orientação, irmão, de orientação. E aqueles que são prudentes, dá o que? Ouvir da voz da sabedoria, porque a sabedoria está o que? Clamando, está gritando. Nós vemos que os rapazinhos não dão o quê? Não dão ouvido, não dão crédito. Não dão crédito. E quando você vê essa mensagem aqui, nós pegamos lá em Daniel 12, exatamente. Nós vemos que o administrador infiel, ele foi elogiado, não por ser infiel, mas por ser o quê? Prudente. Prudente, por quê? Porque ele sabia que ia sair da administração e estava preparando o quê? Uma moradia, um local para ele ser bem recebido. Entende? A palavra vai se cumprir. Hoje, quando nós olhamos esse mundo, nós vemos que esse mundo está o quê? Totalmente em trevas. Mas só que Micael, junto com as estrelinhas, é que ainda traz brilho sobre essa terra. Mas depois que for tirado, aí vai
predominar completamente a treva. Quando nós pega aqui em Daniel 12:1, fala assim, ó, nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. E algo que o irmão Marcos trouxe ontem foi a questão do mensageiro de Éfeso. Quando você pega o mensageiro, você vê que ele o que abandonou o que? O primeiro amor. Nós não podemos abandonar o que? O primeiro amor. Nós não podemos abandonar de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós vemos, se abandonou o primeiro, quem garante que vai ser fiel no segundo? Entende, irmão? Entende? E o papai, ele está o quê? Preparando um exército que não há de trair aquele que foi colocado como regente, como pai, tanto para Yaldá quanto para Yalxalã. E quando você pega Gideão, quando convoca lá os 32.000, você vê que os 300, ele beberam água com atenção e viu que estava passando o quê? Por uma seleção. Para ser selecionado para o quê? Para ser o exército de algo. Entende? Eles não ficaram assim, bebe água aí. Não, bebe água aí corretamente que você está bebendo errado. Entende? Porque é algo que está provando os corações, está vendo se cada um, a perseverança de cada um, a atenção tem que partir de nós mesmos. Assim como partiu dos 300. Entende, irmãos? Por quê? Porque nós vamos ser colocados numa posição de honra do exército celestial. E quando você vê lá, Paulo ele já deixa bem claro. Ele deixa bem claro e ele fala o quê? Ele fala assim que estava aguardando as 12 tribos, que vai interceder dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Entende, irmão? E nós temos que beber água, que prestando muita atenção em tudo ao nosso redor, na palavra, entende? Na mensagem, tem que estar orando, jejuando constantemente. E isso aí, eu falo para você que isso aí é coisa de pessoa já crescida, adulta, entende? Porque isso aí é um dos requisitos básicos. Nós temos que estar orando para participar. Por quê? Porque a palavra fala que os reis vão ficar o quê? Vão ficar pasmados com o que eles irão ver, com o que eles irão ouvir, entende? Com o que vai ser anunciado a eles. Eles vão ficar pasmados. E aqueles que não forem escritos no livro, vai vir o quê? Quando você pega lá em Apocalipse 9, vai vir um tormento. Vai vir um tormento para aqueles que rebelaram, aqueles que não quis nada com a verdade. Queria que os irmãos abrissem, irmãos. Quando fala aqui ficar de pé, aí nós lembramos do quê? Exatamente. Vamos abrir lá em Apocalipse 14. Papai. Isso aqui para nós tem que ser a nossa alegria, igual o irmão trouxe ontem. Nossa alegria tem que ser baseada nas coisas do papai. Entende? Não é nas coisas do mundo, não é nos familiares que não querem nada com a verdade. Entende? Por quê? Porque você conseguindo agradar aquele que o arregimentou no exército, que o alistou no exército, participar desse exército, ser um desses que vão subir, entende? Você vai ser
exemplo. Vai ser o que? Vai ser o ponto de partida para aqueles que ficarem, para os seus familiares. E esse momento, nós não estamos aqui para anunciar para aqueles que não querem nada com a verdade, irmãos. Entende? Aqueles que não querem nada, ainda não é o tempo de ser moldado o caráter deles. O tempo deles é o que? Laodiceia. Aí que eles vão abrir o olho. Entende? Aí que eles vão abrir o olho e eles vão começar o quê? Buscar. Mas esse é o tempo de nós agradar aquele que nos alistou. Para receber o quê? Para receber o Espírito. Para receber força. Entende, irmãos? Por quê? Porque quando você desagrada aquele que o alistou, você vai ser um dos eleitos no exército. Como? Não tem como. E eu falo para os irmãos, pode ficar do lado, perto. Se desagradou, eu falo para os irmãos, não recebe, irmãos. Por isso que tem a profecias. Comíamos e bebíamos em tua presença. Entende? Isso é muito sério. Mas essa mensagem é só para aqueles que são esclarecidos, humildes, submissos. Igual Saulo Paulo, ele demonstra isso. Ele fala, ao anjo quem eu pertenço e sirvo. E foi humilde. Quando você pega aqui Apocalipse 14, nós vemos lá em Lucas, fala sobre aqueles. E quando nós pega lá em Isaías 11, fala que a inspiração daquele que repousou o Espírito, 7 Espíritos sobre ele, nós vemos que a inspiração dele é o quê? O temor a Yahweh. Por quê? Porque quando você teme a Yahweh, você recebe o quê? Inspiração. Você pode estar triste o que for, você pode estar abatido o que for, mas quando você olha para a palavra daquele que te alistou no exército, olha para Abraão, você ganha força, porque é uma palavra de refrigério, de ânimo. Você enxerga o que? Uma esperança. Quando você pega aqui em Apocalipse 14:1, fala assim: tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante ao fragor de água e ao ribombar de um forte trovão. A voz que ouvi era como som de citaristas, tocando suas citaras. Cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícia para Yahweh e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira, são íntegros. São aqueles que estavam o quê? Orando e jejuando. Irmãos, oração e jejum. Por quê? Porque quando o exército está alinhado, orando, jejuando, isso aí é um exército forte. Entende? Todos juntos, nós somos mais fortes ainda. E nós temos que estar orando, irmão. Mas não podemos perder o quê? O primeiro amor. Porque hoje nós estamos sendo esclarecidos de todos os fatos, para não poder cair no erro. Os outros lá atrás caíram e perderam o quê? A primogenitura.
Nós estamos tendo aí esclarecimento tanto daqueles que perderam lá em cima, tanto daqueles que perderam aqui embaixo, irmãos. Entende? E quando você vê aqui, ó, e fala aqui do que? Do nome. Fala assim, traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ele fala assim, ouviu a voz que vinha do céu semelhante ao fragor de água, ao ribombar de um forte trovão. A voz que ouvia era como um som de citarista. Tocando sua citara, cantava um cântico diante do trono e dos quatro viventes. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil. E o irmão trouxe ontem. Aqueles que choravam nos canais de Babilônia. Aqueles que foram obedientes. Entende, irmãos? Nós temos que estar sempre o quê? Ruminando, nós temos que estar ouvindo, porque a palavra que nos traz força, nos dá ânimo a cada dia de perseverar. E também o quê? Coopera com a obra. Porque para você ser um cooperador da obra, você tem que ouvir, para sua fé aumentar e você entender que vai ser entregue o quê? O galardão. Porque aqueles que cooperarem com a obra, vai ser o quê? Honrado. E isso que nós temos que ter o temor. Quando você pega aqui no 14:4 fala, estes são os que não se contaminaram com mulher, são virgens. Esse segue o cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícia, para Iau e para o cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira, são íntegros. E esses são aqueles que o que perseveraram, acreditou o que? Na palavra de Iau. Acreditou na palavra de Iau. Por quê? Porque o reino não é visível. Você olha e fala assim, o reino de Iau ali. Pelo contrário, eles olham, eles falam, não tem nada de Iau. Mas nosso meio não pode ter essa palavra. Nós temos que olhar um para os outros e falar, esse aqui é o reino de Iau, é aqui que eu quero estar. Entende, irmão? E quando você pega aqui em Apocalipse 14:6, fala assim, vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas nações, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz, temei a Iau e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes. E quando você pega essa parte aqui, irmão, em cima você vê que é o que? Os 144 mil, que é anunciado aonde? Em Apocalipse 7. Vamos lá em Apocalipse 7. Apocalipse 7:2. Fala assim, vi também outro anjo que subia do oriente com selo de Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte do servo do nosso Iau. E ouvi o número dos que tinham sido marcados, 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. E quando você pega aqui em Apocalipse 14, fala, tive depois essa visão, eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião com 144 mil. E quando você pega aqui no 14:6, Apocalipse 14:6, fala assim, Apocalipse 14:6 fala assim, vi depois outro anjo
que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribo, língua e povo. Aí você pega lá em Apocalipse 7:9. Fala assim: depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando com vestes brancas e com palmas na mão. E em alta voz proclamava: a salvação pertence ao nosso e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aí, quando você pega no 13 aqui, ó, Apocalipse 7:13, fala assim: um dos anciões tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu mestre, és tu que sabe. E ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. E quando você pega lá em Apocalipse 14:6, fala assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a todas nações, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. E quando você vê aqui, fala assim: chegou a hora do seu julgamento. E hoje nós entendemos quem é que vai fazer o que? O julgamento. Quando nós vemos lá, vamos lá em Isaías 51. Isaías 51. Isaías 51. 51:5. Fala assim, ó. Página 1336. Isaías 51:5 fala assim, ó: breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos, em mim as ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porão a sua confiança. Viu? Vendo que esse braço que foi consolar o papai e Alcha quando ele esteve aqui na terra, antes de se tornar Iau forte e valente, esse braço que executará o quê? O juízo. O juízo. E quando nós vemos aqui braço, quando você pega em Isaías, deixa bem claro. Quando você pega em Isaías 63, Isaías 63:5. Isaías 63:5. E ainda fala, né? Olhei, olhai, olhei, olhai. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, e minha cólera me sustentou. Esse braço que veio consolá-lo é o mesmo que irá fazer o quê? O julgamento. E quando você pega lá, esse consolo nós vemos aonde? Lá em Lucas.
Isso. Isso, irmão André. Esses pontos é maravilhoso, irmão. É para aumentar nossa fé e ter um temor. Entender que o braço de Yahweh está sobre a terra. E o papai, ele fala, olhei e não tinha ninguém que me sustentasse. Aí agora ele fala, olhai para Abraão. Entende por quê? Porque ele veio em meu consolo. Olhei e não tinha ninguém. Agora vocês vão olhar para Abraão. Que é uma representação de quem? Exato. Quando fala que Abraão, olhai para Abraão, ele foi o que? Sobreexaltado. Papai Alcha e Micaial. Ele foi sobreexaltado. Quando você pega aqui em Lucas 22, Lucas 22, 41. Só para nós ver esse braço maravilhoso, né, irmãos? Que carrega nós, que anima nós dia após dia, nos sustenta, nos traz vida, nos traz ânimo. Falo para os irmãos, aqueles que quando bate uma tristeza, bate um desânimo, não é de deixar ouvir os áudios, aí tem que ouvir. Preferência do mensageiro, irmãos. Entende? Do mensageiro. Não é que não tem que ouvir dos outros ministrantes. Entende? Mas eu falo, olhai para a rocha. Lucas 22, 41. Fala assim, afastou-se dele mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando o joelho orava, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Viu que naquele momento de angústia dele apareceu quem? O anjo do céu, que é o braço que irá o que? Executar o julgamento. E quando você volta lá em Apocalipse, quando você vê aqui em Apocalipse, vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povo. Quando você pega lá em Daniel, você vê que Micaial, ele se conserva junto dos filhos do teu povo. É do teu povo, não é de todas as línguas, é do teu povo. Entende? É do teu povo. Ele se conserva junto dos filhos do teu povo. E aqui, quando você vê, vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Aí fala, temei a Yahweh e tributar-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. O braço de Yahweh foi o quê? Elevado, porque se chegou a hora do julgamento, lá em cima, porque quando você pega aqui em Apocalipse 8, olha o que fala aqui em Apocalipse 8. Apocalipse 18, irmãos, perdão. Apocalipse 18.
Apocalipse 18, 4. Fala assim: ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice dos seus pecados e atingido pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Yahweh se lembrou das suas iniquidades. Devolver-lhe-ei o mesmo que ela pagou. Viu ele? Devolver-lhe-ei o mesmo que ela pagou. Pagar-lhe-ei o dobro conforme as suas obras. No cálice em que ela misturai para ela o dobro. O tanto que ela se concedia em glória e luxo, devolver-lhe-ei em tormento e luto, porque em seu coração dizia: estou sentada como rainha, não sou viúva, e nunca experimentarei luto. Por isso as pragas virão num só dia: morte, luto, fome, e pelo fogo será devorada, porque o mestre, teu Yahweh, que a julgou é forte. Por quê? Porque nesse momento quem está executando é aquele que recebeu o nome, as vestes, o manto, a missão, o nome. E ele se tornou o quê? O anjo forte. O anjo forte, que é quem? Papai Yahshua Micael. É ele que irá fazer o quê? Esse julgamento. E quando você volta aqui em Apocalipse 14, 7, 14, 6, vamos começar no 14, 6, fala assim, ó: vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, povos, e ele dizia em alta voz: temei a Yahweh e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. E quando você pega aqui, irmão, voava no meio do céu, eu queria que os irmãos abrissem lá em 2 Reis, 14, 2 Reis 4:12. Voava de um lado para o outro. O que o anjo estava fazendo? Voava de um lado para o outro. Aqueles que confiam em Yahweh renovarão suas forças, subirão com asas como de águia. Segundo Reis, o quê? 4:12. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos aqui começar 4:32. Depois os irmãos pegam. Nós já leu, já fez esse estudo, o mensageiro já trouxe sobre quem? Joazi, ele não conseguiu o quê? Animar a criança. Aí quem teve que animar? Eliseu. 2 Reis 4:32. Fala assim: Eliseu chegou à casa e lá estava o menino morto, estendido sobre sua própria cama. Ele entrou, fechou a porta. Atrás deles, ele entrou e fechou a porta. Atrás deles, 2 e orou a Yahweh. Depois subiu à cama e deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, as mãos sobre a dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para o outro na casa.
Depois tornou-se a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Joazi e disse-lhe: chamai a sunamita. Chamou, e quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse: toma teu filho. E ela entrou, lançou aos seus pés e prostrou-se por terra. Depois tomou seu filho e saiu. Quando você pega aqui, você vê que Eliseu, ele fazia o quê? Ele andava de um lado para o outro. E quando você pega aqui, irmãos, quando você pega aqui em Apocalipse, em Apocalipse 14, fala assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a todas nações, tribos, povos. E ele dizia em alta voz: temei a Yahvé e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. E quando nós pega aqui, chegou a hora do seu julgamento, fazendo um link com Isaías 51, quando fala que quem vai julgar vai ser o quê? O braço de Yahvé, que irá o quê? Fazer o julgamento. E fala: chegou a hora do seu julgamento. E quando nós ouvimos essa passagem, quando nós vemos aqui, fala que vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, tribos, línguas e povos. E você pega em Apocalipse 7, abre em Apocalipse 7. Fala assim, 7:9, depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão, e em alta voz proclamava: a salvação pertence ao nosso Yahvé, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E quando nós vemos lá, irmãos, Eliseu, ele ressuscitando, e quem já participou desse estudo, viu que essa criança era o quê? Era filho de uma mulher o quê? Rica. Um link direto com o quê? Com Laodiceia. Porque quando você pega a carta de Laodiceia, você vê que fala, vamos estar lendo aqui da carta de Laodiceia. E o anjo voava. Esperando o quê? Esperando a criança clamar. Quando você pega aqui Apocalipse 3:17, fala: pois dizeis, sou rico, enriqueci-me, e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E quando você vê lá em 2 Reis, vamos estar voltando lá, irmãos? 2 Reis, é 2 Reis? Isso. 2 Reis, capítulo 4. 4:8 fala assim: certo dia Eliseu passava por Sunã. É uma mulher rica que lá morava, o convidou para uma refeição. Aí já sabe que ele profetizou que ela ia o quê? Ter um filho. Quando você pega aqui em 2 Reis 4:32, 2 Reis capítulo 4 versículo 33, fala assim: ele entrou e fechou a porta atrás dele 2 e orou. A porta que estava atrás dos 2 e orou a Yahvé.
Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, as mãos sobre a dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para o outro. E quando nós voltamos lá, irmãos, em Apocalipse 14, e nós vemos que o que? O Evangelho é eterno. O Evangelho eterno está o que? Está sobre o poder desse anjo que voava no céu para anunciar tribos, língua e povos. Quando você pega em cima, você vê que fala sobre os 144 mil e depois fala o quê? Tribos, línguas e povos. E quando você pega hoje quando nós entendemos que está sendo preparado o que? O maná. O Evangelho eterno é o que? O maná. E quando você pega em Lucas 11, Lucas 11, 5. Lucas 11, 5 fala, disse-lhe ainda, quem dentre vós, Lucas 11, 5, amigo importuno, fala assim, disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo que for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer. E ele lhe responder de dentro, não me importuna, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-lo a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e ele dará tudo aquilo de que precisa. E quando nós vemos, irmão, aquele evangelho preparado em Apocalipse 14, 6, preparado para tribos, línguas e povos, é o que? É aquele alimento que foi estocado. Porque quando você pega em Apocalipse 7, você vê que primeiro chega o quê? Primeiro é selado 144 mil, depois chega o quê? Vamos estar lendo lá de novo? Uma grande multidões. Apocalipse 7. 7, 9 fala, depois disso, eis que viu uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro, trajados com vestes brancas. E aqui, quando nós vemos aqui em Lucas 11, uma representação de Joazir, uma representação do mensageiro de Laodiceia, que não consegue o quê? Ressuscitar a criança. Ele entrega toda a autoridade, Eliseu entrega o cajado, vai, e ele não consegue o quê? Reviver a criança. Aí Eliseu tem o quê? Tem que tomar frente. Tem que tomar frente para o quê? Ressuscitar a criança. E quando você pega, você vê que ele o que lançou a boca, o olho, a mão. E é o que nós estamos estudando, né, irmão? Que esses vão receber o quê? Vai ser fundido sobre eles o Espírito.
para eles o que? Poderem exercer a função na Yalxalã terrena, como sacerdotes. E quando você pega aqui, irmão, em Lucas 11, 10, 11, 1, vamos começar aqui. Vamos começar aqui, 11, 2. Fala assim: respondeu-lhes: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E quando você pega mais abaixo, fala sobre o que? O amigo importuno, que receberá o pão não por conta de ser amigo, mas por conta da insistência. E hoje, quando nós vemos o alimento sendo preparado para aqueles que irá ficar o que? Na tribulação. Alimento é o maná. O maná, que é o que eu estudo, o Evangelho Eterno. Que hoje nós estamos o que? Estocando no YouTube, no Telegram. Entende? Hoje nós entendemos qual é esse alimento, irmãos. Por isso que o Pai toca em nosso coração para fazer o que? Os áudios, os vídeos, para poder estocar para aquelas multidão, tribo, língua e povo. E fala que vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos e povos. Mas ele estava aguardando que eles clamassem: Pai, santificado seja o teu nome. Dai o pão. E ele fala logo depois: temei a Ial e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Aí quando você pega no 14, 8, fala assim: outro anjo, o segundo aqui, específica, o segundo, e quando você pega aqui, fala assim, Apocalipse 14, 8, fala assim: outro anjo, o segundo, continuou. O que ele continuou? Esse anjo aqui, quem que é esse anjo aqui? Elial. Exatamente, igual a irmã trouxe. Esse aqui é Elial. E fala: outro anjo, o segundo, continuou. Continuou o quê? Aí nós vai ver. Caiu Babilônia a grande. Continuou fazer aquilo que Micael fez quando ele estava aqui na terra. Lá em Apocalipse 18. Quando você pega lá em Apocalipse 18, 1, fala assim: Apocalipse 18, 1 fala assim: depois disso vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder e até ficou iluminada com sua glória. Ele então gritou com voz poderosa, ainda fala a voz, ele gritou com voz poderosa: caiu, Babilônia a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Aqui, quem ouviu os áudios sabe que essas aves aqui tá direcionando aos querubins, rebeldes, demônios. Porque com vinho de sua prostituição foram embriagadas todas as nações,
e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. E aqui fala que esse anjo, quando você pega em Apocalipse 18:1, fala assim: depois disso vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com sua glória. Aí quando fala ficou iluminada com sua glória, aí você vai aonde? Lá em Isaías 60. Faz um link com iluminada, faz um link com Isaías 60. Isaías 61 fala assim: põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levantar-se-á Yahweh, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Então verás e ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se dilatará. E quando fala aqui em Isaías, põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. E quando você pega aqui em Apocalipse 18:1, fala assim: depois disso, vi outro anjo descendo do céu, e tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. E ela então gritou com voz poderosa. Porque hoje, quando Micael, ele anuncia que todos os ensinos está o quê? Está com o dedo de Satanás. Tudo está corrompido. Quando ele traz hoje que sobre as denominações, hoje quando nós vemos Sardes, veste suja, trazendo o ensino com um pouquinho do tempero, com um pouquinho não, quase o tempero todo de Babilônia. Entende? Ele anuncia. E quando fala aqui, fala: caiu a grande Babilônia, tornou-se que moradia de demônio, abrigo de todo tipo de espírito impuros, e abrigo de todo tipo de aves impuras e repelente. E quando fala aqui, começa falando: depois disso vi outro anjo descendo do céu. E quando nós pega no 4, aí nós vemos ele falando lá do céu. 14:4. Ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingido pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até ao céu, e ao se lembrou das suas iniquidades. Devolver-lhe-ei o mesmo que ela pagou, pagar-lhe-ei o dobro conforme suas obras. E quando fala aqui, ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, ó meu povo. Aqui é quando, né, irmãos? Quando fala, porque muitos irmãos falam assim: então a voz vai ficar vindo lá do céu, vai vir a voz do céu. Não, isso aí é aqueles que receberem o Espírito, entender que está na Babilônia, entender que tem algo errado dentro das denominações. Dentro do Espírito, igual hoje, quando o Espírito clama dentro de nós, o Espírito que foi compartilhado dentro de nós, clama. Nós entendemos quem está falando conosco é a boca de Yahweh. Entende, irmão? Não, eu estou falando assim, vai específico, quando fazemos estudos. Mas esquece. Eles falavam que gritava lá do céu, vai gritar o nosso espírito, né, irmão? Eles vão entender, quando eles comerem
quando eles comerem desse estudo, quando você pega lá em Daniel, fala que foi lançado por terra a verdade. Entende? Lançou aí que Satanás se lascou. Entende? Lascou mais ainda. Porque hoje está sendo anunciado, porque aonde que a verdade está, ela vai gritar. Porque quando você pega lá em Provérbios 8, vamos estar lendo lá? Viu que o papai e Alfa, ele falou: papai, que não seja feita a minha vontade, mas se a tua. E a verdade, ela sabia que aquilo tudo que estava acontecendo lá em cima era da vontade do Pai. Porque o Pai queria que a verdade fosse anunciada aqui na terra, para que tanto a terra quanto o céu ouvisse a verdade. E fosse o que? Praticante da lei de Yahweh. Amar Yahweh acima de todas as coisas. Entende, irmã? E quando você pega aqui em Provérbios, Provérbios 8:1, e o anjo ele voa, irmão, ele voava. Hoje nós entendemos que ele está aqui voando, mas quer dizer o quê? Quer dizer que ele está anunciando o Evangelho. Mas também ele vai ficar lá em cima, e você vê que Eliseu ele ficava andando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Até a criança o quê? Reviver. Até a criança reviver. E quando você pega aqui em Provérbios 8:1, e o anjo ele vai ficar aguardando eles clamarem, irmão. Pai. Entende? Provérbios 8:1 fala assim: a sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz. Nos monículos ao lado do caminho, em pé junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada: a vós, homem, eu chamo e dirijo-me aos filhos de Adão, ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiota, aprendei o bom senso. Escutai, porque direi coisas importantes, abrirei meus lábios com palavras retas, o céu da minha boca murmura a verdade. E meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas. Nenhuma é desatinada ou tortuosa. São leais para quem sabe discernir e retas para quem encontrou o conhecimento. E quando você pega aqui no 11 fala: porque a sabedoria é melhor que as pérolas, e nenhuma joia lhe é comparável. Viu? Que maravilha! A sabedoria é melhor. Exatamente, irmão. E hoje, quando você ouve a sabedoria, você se torna o que? Sábio. Você aprende o que? Discernir o tempo. Você aprende a conversar. Você aprende a o que? Ter paciência. Quando você pega aqui em Provérbios 8:32, fala assim: portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábio. Não a desprezais. Feliz o homem que me escuta, velando em minha porta, a cada dia, aguardando os batentes de minha porta, aguardando. Quem me encontra, encontra a vida, e gozo do favor de Yahweh. Quem peca contra mim, fere a si mesmo, e todo o que me odeia, ama a morte.
E quando nós pegamos, irmãos, em Apocalipse 14, Apocalipse 14:6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Querendo que compartilhar o pão, né, irmão? Mas ele não vai entregar o pão por ser amigo. Ele vai entregar por conta da insistência. Entende? E ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. E quando hoje nós vemos, está sendo o quê? Está sendo reunido as pedrinhas eleitas. Entende? Está sendo reunido para subir. Para subir e destronar o quê? Satanás. Lançar ele por terra. Nós tomar o que é nosso por direito. E aquele que recebeu o nome, as vestes, começar o quê? Executar o julgamento. E quando nós vemos aqui, irmão, é uma representação de José. Quando você pega José, Gênesis 41, Gênesis 41, Gênesis 41, quarenta e um, 53, isso, Gênesis 41, 53. E o anjo está lá guardando o filho, aquele resto, clamar: Pai, Pai, dá-lhe o pão. Nós vemos em Apocalipse 7 que chegou que uma grande multidão que não dava para se contar. Mostrando que o filho foi o quê? Exatamente. Revivido em Eliseu, mas foi ressuscitado. Exatamente, meu irmão. E em Gênesis 41, 53 fala assim, ó: chegaram ao fim os 7 anos de abundância. E aqui, hoje nós sabemos, para os tempos atuais, chegaram ao fim os 3 anos e meio de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, que são os 3 anos e meio. Como predisse José, havia fome em toda a terra, mas havia pão em toda a região do Egito. Depois toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo com grandes gritos pediu pão a Faraó. Mas o Faraó disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que eles vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra. E quando você pega lá em Apocalipse 3, a carta de Laodiceia,
Vamos começar no 3:17. Fala assim: pois dizei, sou rico, enriqueci-me, e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueça, e vestes branca para que te cubra, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unge os olhos e possam enxergar. Quando você vê, ele direciona aquele que foi colocado na posição de honra. Aconselho-te que compre de mim. A mesma coisa que Faraó está o quê? Aconselhando o povo a comprar de José o alimento que foi o que? Estocado. Porque vai vir uma grande fome, uma grande sede. Não é uma fome de pão e não uma sede de água, mas de ouvir a palavra. Eles vão ficar com a sede, irmãos. Por quê? Porque a palavra fala: sai daqui, mas não saia apressadamente. E quando você continua aqui em Apocalipse 14, Apocalipse 14:8, fala assim: outro anjo, o segundo, viu? Que aqui eles especificam o segundo, para diferenciar daquele que é o quê? Daquele do Apocalipse 18:1, que fala: depois disso vi outro anjo descendo do céu, e tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Então gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia a grande. E quando você pega aqui em Apocalipse 14:8, ele diferenciando, fala assim: o outro, o anjo, o segundo, continuou. E por que fala o segundo? Porque hoje, quando o papai nos traz o esclarecimento, o mais velho daqueles primogênitos é quem? Isso mesmo, Alial. Mas nós vemos que Micael se tornou quem? Papai e Alfe. E quando você pega lá em Salmos, irmãos, Salmos 89, abre lá em Salmos 89. Salmos 89, 27. Fala assim: ele, pode ler? Ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Ial, meu rochedo salvador, e eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo, sobre os reis da terra, colocando aquele que foi levantado como o primogênito de toda a criação. E aqui fala: tornarei meu primogênito, o Altíssimo, sobre os reis da terra. E a palavra fala: aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo. Isso. Vamos estar lendo lá, irmãos? Salmo 91. Por isso que fala em Provérbios 8. Deixa aberto aí, Salmo 91. Provérbios 8, deixa claro. Fala assim: quem me encontra vida e gozo do favor de Ial. Aí em Salmo 91 fala assim: ó, quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra de Ial Todo-Poderoso, dizendo a Ial, meu abrigo, minha fortaleza, meu Ial, em quem eu confio. Aí fala: pernoita à sombra de Ial dos exércitos. Quem habita na proteção do Altíssimo. E aqui fala:
Quem me encontra, encontra vida e gozo do favor de Iau. E quando você pega em Salmos 89, fala, ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Iau, meu rochedo salvador. E eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra. E quando você pega em Apocalipse 14, fala assim, outro anjo, o segundo, continuou, caiu Babilônia a grande, aqui embebedou as nações com vinho do furor. Porque quando você pega o segundo, nós vemos aquele que vai bater de frente tanto com o Antimachia e com a Babilônia, vai ser quem? Alial e Marcha. E quando você pega a carta de Tiatira, fala assim, por que deixaste Jezabel em paz? E nós vemos que Alial e Marcha não vai deixar em paz. Tanto que eles vão atormentá-los. Para eles é atormento, porque a verdade aborrece o mal. E quando eles começarem a anunciar o que é a verdade, as pragas sobre eles, sobre a Babilônia, aquela que Martinho Lutero deixou em paz, Papiros, vai vir quem marcha, Elias e Marcha, e vai o que? Perturbá-las, vai perturbá-los, tanto que a palavra fala que eles vão festejar quanto forem mortos, porque fez ao contrário daquele mensageiro de Tiatira. Quando você pega aqui, em Apocalipse 2:18. Fala assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim diz o filho de Iau, cujos olhos parecem chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé e a dedicação, a perseverança e as tuas obras, mais recente ainda, mais numerosa que as primeiras. Reprovo-te contudo, pois deixaste em paz Jezabel. Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meu servo a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que lançarei no leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou quem sonda os rins e os corações. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Retribuirei segundo a vossa conduta. Guarda essa passagem. Retribuirei segundo a vossa conduta. Aí fala aqui Apocalipse 14:8. Outro anjo, o segundo, continuou. Caiu Babilônia. O segundo. Caiu Babilônia, a grande. Aqui embebedou todas as nações com vinho do furor. Aí nós vemos esse outro anjo, o terceiro. Aí fala o outro anjo, ainda o terceiro, seguiu em alta voz. Quem que é esse terceiro? Marcha. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho do furor de Iau, derramado sem mistura, na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos do século.
os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Yahweh e a fé em Yahshua o Mashiach. Aí aqui entra aquele que recebeu as vestes e o manto, falando assim: agora, Márcia, eles falaram que você, aquela mensagem que você deixou lá atrás, vamos lá, em Salmos 90, Salmos 90, 10. Eles falaram, Márcia, que aquela mensagem não é inspirada não, Márcia. Salmos 99 fala assim, ó, nossos dias, Salmos capítulo 90, versículo 9. Nossos dias todos passam sob tua cólera, com um suspiro, consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos, se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga, marca aí, fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Aqui fala fadiga e mesquinhez, porque aqui fala 80, que é o que? O tempo da figueira, da geração. E quando nós vemos lá, o mensageiro de Sardes fala que essa passagem aqui não é o que? Inspirada. Aí fala que não é inspirado. Aí olha o que fala aqui. Aí vem quem? Aquele que recebeu o nome, as vestes e o manto ao socorro. Apocalipse 14, 12 fala assim, ó: nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam. Apocalipse 14, 12. Fala assim, ó: nisto se firma a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Yahweh e a fé em Yahshua o Mashiach. Aí viu lá a fadiga, né? Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morreram no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Por quê? Porque quando você pega na carta de Tiatira, fala, pois suas obras os acompanham. Você pega aqui na carta de Tiatira, fala assim, Apocalipse 2, 23, farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e os corações, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Mostrando que esses que guardarem no final dos tempos a conduta, a perseverança, o amor, o mandamento e o testemunho de Yahshua o Mashiach, as obras que eles tiverem vão ser contabilizadas. Por isso que fala aqui: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve essa palavra no coração deles. Felizes os mortos, os que desde agora morreram no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas. Fazendo um link lá com Salmos 90. Fala sobre o que? Passar dos 70 é o que? Fadiga e mesquinhez.
Mostrando o quê? Mostrando que quando marcha vem anunciar o Evangelho, ainda aquele que recebeu a veste, o manto, manda ainda ele anunciar. E ainda fala, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele fala o quê? Fala que o Salmo 90 não é o quê? Inspirado. Porque não foi conforme a vontade dele. E não é conforme a vontade dele, é conforme a vontade de Yahweh. Entende por quê? Porque quando fala que a figueira tem um tempo determinado, é o tempo determinado. Quando você pega e você vê que o pensamento de Yahweh não é o nosso pensamento, e o nosso caminho não é o caminho de Yahweh, mas se ele falou, ele irá cumprir. E hoje nós entendemos que o tempo de vacas gordas é quanto tempo? 3 anos e meio. Entende? 3 anos e meio. E o tempo de vacas magras? 3 anos e meio. Mas quem entende isso é só os esclarecidos. E o Espírito ainda, ele entra e ele fala, escreve isso na tábua dos corações deles, para eles se orientarem e levarem essa palavra pelos séculos dos séculos. Aí fala assim, Apocalipse 14:13, eu ouvi então uma voz do céu dizendo, escreve na tábua. Por quê? Porque o que Marcha faz? Ele carrega o quê? A tábua. Quando você vê, ele carrega a tábua. E ele vai o quê? Também escrever no corações de tribo, língua e povos, uma grande multidão. Eles vão escrever esses mandamentos. E ele fala assim, ouvi, Apocalipse 14:13, ouvi então uma voz do céu dizendo, escreve, feliz os mortos, os que desde agora morrem no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas. Por quê? Porque não se purificaram no terceiro dia, conforme está lá atrás, em Números 19. Aquele que não se purificar no terceiro, se purificará no sétimo. Aquele que não se purificar no tempo de Filadélfia, vai se purificar o quê? No tempo de tribulação. E aqueles que passam da geração, é o que? Fadiga e cansaço. E aqui fala que descansem de suas fadigas, para mostrar que os Salmos é o que? Inspirado. É inspirado. E ainda fala, quando você vê, fala assim, lá na carta de Tiatira, fala assim, para que todos reconheçam que sou eu que sondo os rins e os corações. Gratidão, papai, irmãos? Então vamos dar gratidão, papai, por essa palavra. Vamos. Gratidão, papai, nós temos que estar sempre ruminando, irmão, cooperando com a obra, porque todos aqueles que cooperarem com a obra vão ser o que? Honrados. Eu queria que os irmãos abrissem aquele Provérbios que nós trouxe no estudo, é Provérbios 27:18. Isso, acho que é isso mesmo. Fala assim, Provérbios 27:18.
Provérbios 27, 18 fala assim: quem cuida de sua figueira comerá dos seus frutos, e quem vela nas portas por seu mestre será honrado. Gratidão, papai, irmãos. Então, nós temos que sempre, porque você vê lá em Provérbios, aqui fala vela. Quando você vê em Provérbios, fala assim: todos aqueles. Vamos estar lendo lá, irmãos? Foi do agrado do papai, irmão, alimentar os filhinhos. Provérbios 8:32. Por quê? Porque Saulo Paulo, ele vem com toda humildade, sem favoritismo. Observa. Porque para ser considerado filho tem que ser humilde, submisso. Provérbios 8:32 fala: portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam meus caminhos, escutai a disciplina e tornai-vos sábio, não desprezeis. Feliz o homem que escuta, velando em minhas portas, a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra a vida e gozo do favor de Yahweh. Quem peca contra mim, fere a si mesmo, e todos que me odeiam, ama a morte. Quem me encontra a vida e gozo do favor de Yahweh. Nós vemos que Yahweh vai colocar ele como primogênito. Primogênito. Vão abrir lá, irmãos? É maravilhoso. Salmos 89. Salmos 89. Salmos 89. Viu, velando com o provérbio: aquele que vela por seu mestre será honrado. Aquele que espera por seu mestre será honrado. Aquele que cuida do seu mestre será honrado. Aquele que coopera com seu mestre será honrado. Salmos 89, 27 fala assim: ele me invocará, tu és meu pai, meu Yahweh, meu rochedo salvador. Eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra, e aquele que habita sobre o esconderijo do Altíssimo alcança o favor de Yahweh. Gratidão, papai, irmãos. Assim seja. Vão sim, irmãos. Merece papai, merece. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, papai, fazer a bênção sacerdotal em nome do papai. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh.
E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Assim seja.